Papo Acessível. Show no Instagram, está começando mais um Papo Acessível. Eu estou aqui com ela, Renata Fonseca 66 no Instagram, ela diretamente das areias cariocas, ela que está tendo meninos do Vaca do Cristo, Renatinha Fonseca. Uau, eu hoje estou num jardim cheio de flores. Uau. Artísticas. Muito Sim, bem. Estamos, Fernando Scalabrini. Estamos, hoje a casa está cheia, né? A casa está cheia de artistas. Lotada. Temos 3 convidados hoje. Vamos apresentá-los. Apresentá-lo-ei. Olha lá. Opa! Gastou, hein? Diretamente de Volta Redonda, ela que quando canta os girassóis se viram, a seguem. Sara Mendes, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Boa noite, galera. Muito bem. E diretamente da Terra da Garoa, ele que vem sambando, vem no tico-tuco, Renatinho Sete Cordas. Seja muito bem-vindo. Opa, boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo da hora que você estiver curtindo esse podcast. Obrigado, Scalabrini, muito legal, Papo Acessível, a gente já acompanha há bastante tempo, muito legal essa oportunidade da gente participar com vocês. Maravilha, e temos também ele, diretamente das areias cariocas, eu acho que eu já falei isso hoje, né? Diretamente das areias cariocas, ele que está de saxofone na mão, sunguinha, em Copacabana, Glauco Cereja. Fernando Scalabrini, cara, eu gostaria de estar agora, nesse momento, em Copacabana, na praia, de sunguinha, tocando saxofone, mas tô melhor ainda, tô aqui com vocês, já agradeço. Mas é político mesmo, né? É político mesmo, viu? Você não está com a mão no sax. Não, eu tô com o sax pendurados. Mas antes de começar esse bate-papo, Rê, vamos falar para os nossos ouvintes o seguinte. A gente não quer aqui tratar os artistas só porque eles têm uma deficiência. Não, eles são artistas apesar da deficiência. O que a gente quer tratar aqui é que a gente sabe que tem uma certa dificuldade, né? A galera tem curiosidade em saber se tiveram alguma dificuldade, se passaram por algum perrengue, se tem preconceito, se não tem. E depois disso, eu já faço convite aqui no ar, na gravação, fiz em off, faço de novo, para que os 3 voltem aqui individualmente para falar do trabalho de vocês. Beleza? Combinadíssimo, com certeza. Maravilha. Vou começar com a Sara Mendes. Sim. Eu já mais ou menos já sei, mas vamos contar para os ouvintes aí como é que começou essa sua história aí com a arte. Eu não falo nem só a música, porque são várias artes que você faz. Você é muito arteira. Sou, sempre fui, desde pequena, porque isso começou cedo. E, na verdade, foi a música que veio primeiro mesmo. A minha mãe conta que eu, muito pequena, com 2 anos de idade, voltava das cirurgias, que eu nasci com glaucoma, então foi aquela sequência de cirurgia, que é muito comum, né, no glaucoma, e minha mãe conta que eu voltava da anestesia, voltava elétrica e cantando. Caramba, fazia o efeito reverso? Fazia. Tudo que é sedativo em mim faz efeito reverso. Caraca. Até hoje. Uau. Eu tomo Dramin, eu batuco a viagem inteira. E a minha mãe tinha que me tirar da enfermaria, porque as pobres das outras crianças tinham que dormir, e eu lá cantando. Minha mãe ficava andando comigo pelo corredor. Caraca. Eu com o olho coberto, né, com curativo, e cantando. Cara, que interessante. Pois é. Boa. Então isso da música foi realmente bastante cedo. Eu acredito muito que certas coisas já vêm com a gente, né? Já vem na nossa essência já. Então, foi isso aí. Aí, da música para o teatro já foi um pulo. Eu busquei o teatro e a dança na minha adolescência para me ajudar na presença de palco, né? Porque se eu queria me tornar uma cantora, e estava me tornando já, né? 12, 13 anos, as pessoas começaram a me cobrar. Sua voz é linda, não sei o quê, mas você fica parada no palco, tem que aproveitar o espaço, tem que se expressar, aquelas coisas de quem não convive com uma pessoa
pessoa com deficiência visual não tem muito a ideia de como as coisas funcionam. É verdade. E de como isso é um desafio pra gente, né? Não é uma coisa natural como é para alguém que enxerga, né? Presença, enfim, dança. Então eu fui buscar isso. E aí não parei mais, fiquei no teatro, gostei. Naquele mesmo período eu já gostava muito também de escrever. E foi com 12 anos eu tive meu primeiro acesso a computador, DOSVox na época, e foi quando eu comecei realmente a ter mais tecnologia para escrever, né? Passei a digitar e aí também não parei mais. Bom, eu costumo dizer que a música é um presente de Deus para nós deficientes visuais, né? É uma forma que a gente tem de aumentar a nossa comunicação com o mundo, e quantos deficientes visuais que a gente conhece aí que são até retraídos e não falam muito e tem até alguma dificuldade de socialização, e quando tocam, eles dizem na música tudo o que eles querem dizer, né? Toda a mensagem passada através da música. Legal. E eu também como a Sara, desde criança, meu pai sempre gostou muito de música caipira, música sertaneja, e aí ele me deu uma violinha da feira lá, e eu costumo dizer, aos 1 ano e 9 meses de idade eu compus a minha primeira canção, O Papai Deve Pingar. Legal. E depois eu fui seguindo sozinho com o violão, eu fui estudar muito depois e procurei assimilar o que meu pai me ensinou, o que outras pessoas foram me ensinando, e posteriormente conheci um grande amigo lá no Instituto Padre Chico, assim como vocês aí do Rio têm o Benjamin Constant como escola central, né? São poucos os deficientes daí que não passaram pelo Benjamin Constant. Nós aqui era o Padre Chico, né? Então eu conheci lá no Padre Chico um grande amigo que infelizmente faleceu alguns anos depois, e ele me falou se eu queria ir para o samba e tal. Eu falei, vamos lá, só que eu tenho que aprender, porque eu não sei. Aí ele me ensinou tudo quanto é recreio, a gente ficava lá interno, e tudo quanto é recreio ele passava lá, né, ensinando as músicas para mim, e nós fomos lá, e aí começou a história. Bacana. E você hoje, você é cego total? Sim, eu não enxergo desde que eu nasci. Eu fiquei na incubadora porque eu nasci prematuro, né? Certo. E posteriormente, como a pressão do meu olho subia muito, me tiraram o cristalino, né? Então, aí realmente eu perdi totalmente a visão. Entendi. Você também, né, Sara? Você também é cega total, né? Sim, também. Estou cega total há 9 anos, porque antes eu tinha baixa visão. E você, doutor Glauco? Eu não tive a sorte desses dois nossos colegas que começaram tão cedo, né, numa idade tão tenra. Eu já comecei um pouquinho mais tarde, embora eu tivesse, sim, um interesse muito grande pela música. Minha família não era de músicos, mas todo mundo gostava de cantar em casa, né, viajando de carro, cantando, ouvia muita música. O disco de saxofone que meus pais tinham, eu ficava fascinado com aquele som. E meu pai tinha um bloco de carnaval na região dos Lagos, lá em Cabo Frio. Olha, bloco de carnaval? Tanto o primeiro instrumento que eu me interessei foi bateria. Certo. Eu tive aula de bateria, aí meus pais, não sei por que, não quiseram me dar uma bateria. Por que será, né? Por que será? Acho que instrumento portátil. Exato, né? Silencioso. Poxa, não ia incomodar ninguém, né? Em um apartamento, né, e tal. Mas eu sei que eu era aquele garoto chato que queria organizar a batucada, né? Entendi. Então já estava ali o germezinho do músico. Aí depois eu fui atropelado, cara. Caramba! Eu tinha 11 anos, 10, 11 anos, eu fui atropelado. Vai me dizer que foi para um carro de som. Não chegou a tanto. Mas nesse período, né, que eu fiquei me restabelecendo, eu não sei porquê, meus pais resolveram me dar uma flauta doce de presente para eu me distrair, né, no hospital, em casa, depois me restabelecendo e tal. Aí eu comecei a brincar, mas não tive ainda o interesse não. Depois que eu juntei com os amigos,
Na época, meu irmão, um amigo da rua, uns amigos lá da rua e tal, do quarteirão, a gente começou um tocava violão, eu tocava flauta, gostava também de fazer uma percussão e tal. Aí eu comecei a tocar flauta, depois veio a flauta transversa. Legal. E aí a vontade de estudar mesmo, né? Assim, lá pelos 15, 16 anos, aí que veio mesmo a vontade de estudar. Eu fui vendo que era aquilo que eu queria. Eu até cheguei a entrar para a faculdade de Direito, mas vi que não era muito a minha, que meu pai é advogado, ele insistia muito, ele queria muito que eu fizesse Direito, acabei não dando esse gosto a ele, né? Mas... de qualquer maneira, eu vi que era a minha estrada era a música mesmo. Agora, para quem não sabe, quem está ouvindo a gente aí, eu vou incluir uma quarta artista aqui na pergunta, porque para quem não sabe, Dona Renatinha Fonseca, dona dessa voz aí que vocês ouvem, canta pra cacete também. Tem também uma veia artística sim. Tem. Fala que não tem e tal, mas tem. Com certeza. Então, Dona Renatinha, eu quero saber de você, como é que essa veia artística surgiu em você? Eu peguei você de surpresa, né? Eu sei que eu peguei. Então, como é... Olha, a veia artística surgiu assim, né? Como o Glauco falou, né? Família, todo mundo gosta de música, tinha muito disco na minha casa, assim, LP, né, gente? Os mais jovens não sabem o que é. LP. Deixa o vovô explicar LP, chama-se Long Play. Entendeu? O negócio que é arranhado, tudo. Uma bolacha preta, né? Com buraco no meio. Exatamente. E tinha muito. Todo mundo ouvia muita música e gostava muito de música. Gostava muito de ouvir e cantarolar, cantar no chuveiro. Mas o culpado de eu estar agora fazendo aula de canto, etc., é o senhor Glauco Cerejo, né? Aí, Ele que é tá vendo? disso. Tá vendo? Porque eu sempre ouvi a Renata cantando e ela tem uma voz muito bonita realmente. É verdade. Cantando, eu via que ficava muito bonito. Eu falava para ela, você tem que estudar, você tem um talento para ser desenvolvido. Você está ouvindo o Papo Acessível, a nossa visão do mundo. Quantas vezes já te perguntaram assim, o que você faz? Eu sou cantora, eu sou música. Então, mas o que você faz pra ganhar dinheiro? Não, mas o que você trabalha? Isso, qual é o seu trabalho? Diz pra mim, o que você trabalha? Isso acontece muito. Não, e uma coisa que acontece muito também é meus alunos chegarem aqui, quer dizer, os aspirantes, os candidatos a aluno, né, chegam numa primeira vez aqui e tomam um susto com o tanto de exercício que eu passo e com o esforço que e com exercício de respiração e coisas musculares. Falam, nossa, achava que cantar era fácil. Falei, cantar no chuveiro é fácil, né? No chuveiro é muito fácil. Agora, cantar com técnica, cantar direito, cantar para emocionar as pessoas, aí é outra história, né? Tudo exige esforço, tudo exige estudo, né? E você, Renatinha, o que você trabalha com o quê? Me fala. Não, eu Não, hoje em dia eu tenho um outro trabalho mesmo, apesar de já ter vivido muito tempo só da música. Hoje em dia eu tenho um trabalho mesmo, consegui um cargo público, graças a Deus, para ficar tranquilo, porque a gente sabe que a nossa luta com a música ela não é tão fácil assim, né? O que acontece é que eu ia dizer que eu vim na contramão, venho na contramão um pouco dessa história toda, porque o tanto que eu toco, o tanto que eu canto, eu, na verdade, acabei estudando muito pouco para tudo isso, para o tanto que eu faço hoje. E eu não acho que o meu trabalho não é nem pior, nem melhor do que o de ninguém. A única coisa é que eu costumo dizer que, assim, eu não sou um cantor, eu sou um músico que canta. Entendi. Por que eu coloco isso? A Sara estava falando aí a respeito da problemática que ela foi fazer o teatro exatamente para saber usar melhor o palco, para saber explorar melhor os espaços do palco. E no meu caso, não. No meu caso, é assim, a minha voz, ela tem graça se somada ao meu instrumento. Entendi. Então, uma coisa acaba dependendo da outra. Você nunca estudou música? Você toca assim, você é autodidata? Como é que é a tua história com o estudo? Eu estudei muito pouco. Eu estudei
eu estudei pouco, assim, se contar o tanto que eu estudei de violão, eu estudei mais canto do que violão, na verdade. Eu acabei fazendo 6 anos de aula de canto, eu quis fazer, e violão não cheguei a estudar 6 anos ao todo. Estudei, sim, aprendi com algumas pessoas e fui, mas tudo na minha vida aconteceu muito na raça, assim. Na época, a gente tinha lá, meu pai me ensinou a fazer as 2 primeiras notas no violão errado, e depois eu fui aperfeiçoando com outro. Então, mas essa questão do estudo, que eu queria saber um pouquinho do Glauco, já sei, mas ele pode falar. Ah, não, você já sabe. Ah, não, você já sabe. Não acredito. Não. As barreiras no sentido do estudo da música, a parte didática, a partitura. Se vocês tiveram contato com esse tipo de a dificuldade em relação à deficiência visual, né? Isso. Eu peguei o método, deixa eu só contar uma história minha que é rapidinho. Eu peguei o método uma vez no Centro Cultural São Paulo, aqui, que era a Biblioteca Braille que a gente tinha. Peguei o método do Paulinho Nogueira. Aí eu li as 2 primeiras páginas, que era a introdução, era facinho, né? Então era literal mesmo, as palavras ali, ele contando a história, o que era, o que não era. Quando eu comecei a ver aquele monte de símbolo lá, eu falei, não, gente, deixa isso pra lá, porque assim, queira ou não queira. Queira ou não queira, eu não vou conseguir ler e tocar mesmo. Você também, Renatinho, você começou a tocar e aprendendo a falar ao mesmo tempo. Né? Sim, pode ser. Quase isso, É uma outra condição. No meu caso, verdade. Eu já tive um professor, aí eu vi que eu precisava aprender teoria musical, porque o instrumento de sopro é muito calcado na partitura, né, e tal. Eu fui pro Benjamin Constant, eu nunca estudei interno no Benjamin Constant, mas eu fiz os cursos livres, né? Na época, estudei com nosso querido professor Ersen no Benjamin Constant, aula de teoria musical solfejo. Aí com essa base, aí eu comecei a estudar no Conservatório Brasileiro de Música. Aí o que eu fazia? Eu tinha as partituras em tinta que os professores passavam, chegava em casa, tive a sorte, você vê, né, que apesar da resistência que meus pais tiveram, né, no início, mas graças também a eles que eu cheguei onde eu cheguei. Então, a minha mãe, por exemplo, ela estudou piano quando era criança e depois, um pouquinho mais na adolescência, ela estudou trombone na escola, né? E, inclusive, conheceu meu pai na Marinha, em Recife, e minha mãe na banda da escola que estava se apresentando em Recife também. Foram se conhecer lá em Recife. Mas aí ela tinha a noção de teoria musical, então ela ditava para mim todos os exercícios, depois os outros cursos que eu fui fazendo, né, de harmonia funcional, improvisação, a parte de cifras, ela ia lendo eu tenho aqui horas e horas e horas de material gravado com a voz dela, que era em cima disso que eu estudava, né? Interessante, eu tinha muito que legal. eu passava tudo pro Braille e ia lendo, né? Só que você não tem a leitura à primeira vista, né? Nem a primeira, nem a segunda, né? Exatamente. Então, você lê um compasso, decora. Aí 2 compassos, decora e toca os 2. Aí daqui a pouco 3 compassos. E haja memória, né? E haja memória. Você vai memorizando, Então, eu tenho uma experiência interessante, é legal compartilhar, porque pode inspirar outras pessoas cegas que queiram estudar música, né? Primeiro eu tive a sorte de ter uma tia que tocava piano, então ela começou a me ensinar. Só que chegou um momento que ela achou que ela não tinha mais o que me passar, ela me botou num conservatório de música. Olha, aqui legal. Em Volta Redonda. Legal. Só que aqui não tinha nada, não tinha musicografia Braille, não tinha nada preparado. Esse conservatório, justamente a minha tia me colocou lá porque trabalhava com o método Suzuki. O método Suzuki é um método japonês que tem para vários instrumentos hoje em dia. Com esse nome eu não achei que fosse alemão. Não é? E esse método que ele tem de muito interessante é que ele vem com os livros e ele vem com os CDs. Então,
O que eu fazia? Olha, que interessante. Eu botava os CDs e eu achei que o método Suzuki fosse uma régua na mão. Aprendeu, prendeu. Não aprendeu, reguada na mão, entendeu? Toma. Chama o Suzuki. E aí eu podia ouvir, né, e memorizar. Ao mesmo tempo tinha as aulas de teoria. E as professoras escreviam grande com aquelas canetas pilote, né? Ah, sim, você era baixa visão, é verdade. Era baixa visão, é verdade. Saía com a cara toda manchada, aquelas coisas. E aí, nisso, eu fui aprendendo a teoria e o piano. E eu acho que é uma coisa muito interessante para a pessoa cega estimular a memória, né? Com isso da música, isso que o Glauco contou também. E o pessoal em volta ficava impressionadíssimo, né? Calma, assim, ela decora as músicas todas e ela tira de ouvido e tal. Mas é um treino e tanto pra gente. É muito legal. Parece fácil à primeira vista, né? Mas não é, né? Tem um puta de um esforço por trás que as pessoas não estão vendo. É aquela história, né, Renatinho, né? Assim, acho que você conhece isso. As pessoas vê as pingas que a gente toma, não vê os tomos que a gente toma, né? Ah, sem dúvida. Papo acessível. Existe preconceito nisso, assim? Vamos falar a verdade e a realidade. Vocês já sofreram preconceito por ser músico cego, músico com deficiência visual? Olha, é difícil lembrar assim de cara de um fato para exemplificar isso, mas eu já senti sim, com toda certeza. Certo. Mas é aquele preconceito velado e não explícito. Sim, eu sinto mais esse velado. A questão, eu acho que não é só o preconceito. O músico, por exemplo, o Renatinho agora está trabalhando como servidor público. Ele chega todo dia lá naquela repartição, ele entra pela mesma porta, ele sabe que a sala dele é a terceira porta à direita, hipoteticamente. Aí ele senta na mesa dele, ele sabe aonde fica o banheiro, sabe tudo sobre o prédio e tal, sabe se movimentar. Nós, músicos, e nessa estrada, com certeza, o próprio Renatinho já tocou em milhares de casas noturnas, teatros e tal. Cada uma é uma. A gente é complicado mesmo. Verdade. Você, por exemplo, eu tive a sorte de ser chamado para um trabalho top, assim. Eu acompanhei o Ney Matogrosso no trabalho que ele fez em parceria com Pedro Luiz e a Parede. Mas por que eu entrei para esse trabalho? Porque eu toquei com Pedro Luiz e a Parede na década de 90, não era Pedro Luiz e a Parede ainda, foi um embrião desse trabalho. Era só Pedro Luiz, não tinha Parede ainda, né? Não tinha Parede. A Parede ele fez depois, ele levantou depois do Trump, né? Depois que veio o Trump, veio a Parede junto. Isso. O Pedro Luiz não era nem o de frente, não. Era o trabalho de uma cantora, e o Pedro Luiz era o produtor, tocava violão, fazia backing e tal. Legal. E aí acabou a cantora. Saiu a cantora, entrou a Parede. Entrou a Parede, exato. Que troca terrível, né? O núcleo da banda ficou com ele seguiu com o núcleo da banda. Aí eles sabiam que trabalhar com cego não era impossível. Eles sabiam que dava jeito, né? Que eles já sabiam como é que é, porque eu trabalhei com eles durante uns 5, 6 anos. Então, eu tenho certeza que quando sugeriram o meu nome para a produção desse trabalho, com certeza o pessoal, mas como é que vai ser trabalhar com cego e tal? Aí, não, a gente dá um jeito aí tal, não sei o quê. Eu tenho certeza que isso deve ter rolado, seria muito natural. Sim. Mas era assim, você vai a aeroportos, hotéis, e todos esses deslocamentos, você depende muito da amizade, da camaradagem da galera. Ah, sim, exatamente. E realmente eu tive muito isso. Isso foi muito bacana, mas eu vou te dizer assim, no esquema profissional, comercial, vamos dizer assim, não profissional, mas que esse era profissional, mas no esquema comercial, tem um músico cego no palco, é como acontecia comigo, eu tava lá passando o som de tarde pro show que ia rolar de noite, dá vontade de ir ao banheiro, cara, como é que você faz? Você vai ter que ocupar alguém, um hold lá que tá montando a luz, tá montando o som e tal, você vai ter que pegar alguém da produção alguém vai ter que sair do seu posto para levar você lá. Então, mas é uma questão de empatia, né? É uma questão de bom senso, empatia, que a pessoa tem que ter, né? Eu costumo dizer,
É o que eu costumo dizer, o Glauco falou a respeito do meu trabalho. Eu fiz um vídeo institucional lá pro TJ há um tempo atrás, e foi exatamente o que eu falei, que assim, toda a inclusão ela é uma via de duas mãos. E é isso que, às vezes, alguns deficientes amigos nossos não se apercebem. Eu acho que o errado é isso, porque assim, a inclusão é uma via de duas mãos. É claro que as pessoas, às vezes, elas não têm boa vontade, às vezes elas se relegam a um segundo plano, mas também tem a parte do deficiente se colocar ali, se colocar, ó, gente, eu estou aqui, eu vou fazer esse trabalho e eu preciso disso. E foi isso que eu sempre fiz. Como eu sempre trabalhei com samba, então sempre trabalhei com grupo, só que, ao contrário dos primeiros tempos, que tocava eu, esse amigo meu, mais um outro pessoal que não enxergava, e só umas 2, 3 pessoas que enxergam junto com a gente. Posteriormente eu comecei a trabalhar só com o pessoal que enxerga. E assim, eu sempre me colocava, gente, eu tô aqui, mas é o seguinte, a parada é a mesma, eu só preciso de algumas coisas, algumas adaptações, alguma coisa que eu não vou conseguir fazer sozinho, e para isso eu vou até precisar da ajuda de vocês, mas se colocar também disponível, porque se o deficiente também acabar se fechando para algumas coisas, ele também não consegue essa inclusão, né? Não, concordo, mas você já sofreu preconceito, assim, você já sentiu velado ou explícito? Não, eu acho que preconceito não. A única coisa é que até você, quando começou o programa, você falou a respeito de vocês são músicos e que são cegos, apesar da deficiência e tal. E foi o que realmente eu falei, assim, eu não sou um cego músico, eu sou um músico que por uma infelicidade... por acaso, exatamente, também acho. Por uma infelicidade do destino, sou cego. Então, a Mariana Ferrão, do SPTV, repórter e tal, nem sei se ela está na Globo ainda, ela me procurou em 2013, porque eu saí na ala musical da Vai Vai, aqui em São Paulo. Legal. Né? Uhum. Então a Mariana Ferrão me procurou para dar uma entrevista. Só que eu falei para ela o seguinte, eu falei, tudo bem, eu não tem nenhum problema, vamos fazer, só que eu não quero uma coisa. Deficiente visual, isso, não sei o que é músico. Falei, não, eu quero que seja enfatizado a questão da minha música. É como se deficiente visual fosse profissão, né? Sim, exato, Fulano, deficiente visual. Isso, exatamente. Sim, a minha deficiência visual é um detalhe que todo mundo vai ver se eu passar na televisão, todo mundo vai ver, todo mundo vai saber. Sim. Se quiser perguntar alguma coisa, onde que eu estudei, até tudo bem, não tem nenhum problema quanto a isso. Mas eu não quero fazer disso o principal. Eu não estou aqui porque eu sou deficiente visual. Eu estou aqui porque eu sou músico e tenho a minha qualidade como músico. Exatamente. Muito bem colocado. Mas o Glauco puxou uma coisa aí bem interessante, que é a questão dos perrengues, né? Porque, assim, apesar disso, né, do que vocês estão falando, vocês passam perrengues pela questão da deficiência visual. A gente passa. Eu que não sou músico, passa. Então imagino que quem é músico passa um pouco mais. Algumas pessoas, às vezes você chega num lugar, ninguém conhece você. Tem até uma história, eu contei no meu blog esse dia, vou aproveitar para divulgar, blog do Renatinho, visitem lá, conheçam, eu tô sempre lá contando história, é uma coisa que eu sempre gostei de fazer. Num primeiro momento pensei em usar o Facebook para isso, mas aí depois eu percebi que o Facebook ele é mais com foto, mais com coisa, a mesma coisa do Instagram. O Twitter é muito curto, não dá para eu falar o tanto que eu gostaria, então peguei e montei um blog lá para contar umas historinhas. Então, uma vez eu cheguei numa casa noturna, uma pessoa me contratou, um amigo, ele falou, não, vamos fazer lá com a gente e tal, me deu o endereço, e eu, como a gente sabe das dificuldades que a gente tem de locomoção, às vezes pode não achar muito logo, muito rápido, para não atrasar, eu saí um pouquinho mais cedo de casa e cheguei na casa antes que esse meu amigo que tinha me contratado. Até então o pessoal da casa não sabia. Aí eu cheguei, pus o violão assim, fiquei em pé, aí tinha umas mulheres conversando lá, deu uns 2 minutos, uma mulher acho que ficou incomodada com a presença do cego lá, foi lá. Moço, aí ela pra mim, fio, quando manda fio, pode acreditar que vai... que pariu, fio é foda. Quando manda fio, pode acreditar que não vai dar certo.
Filho, olha, nós estamos abrindo o bar agora. Infelizmente, nós não temos nada para te dar. Nossa senhora. Aí eu falei, aí eu peguei e pensei rápido. Falei assim, não, senhora, tudo bem, sabe o que acontece? Eu estou dentro de cedo na rua. Se a senhora puder me arrumar um copo d'água, eu posso sentar uns 5 minutos? Ela falou, pode. Ó, eu vou pegar água aqui na torneira, eu vi até ela abrindo a torneira lá e pegando água. Caramba, bicho. E eu vou pegar água aqui na torneira. Aí fica aí, daqui a pouco vai chegar um pessoal para fazer samba. Você gosta de samba? Falei, até gosto. Aí, cara, tu foi muito artista, hein? Muito bem, cara. Parabéns. Um ator, verdadeiro. Foi mesmo. Aí daqui a pouco começou a chegar a rapaziada que tinha me contratado e tal. E todo mundo tirando onda comigo, e nós rindo. Sentamos e tocando. Essa mulher, sentamos e tocamos. Quando foi no primeiro intervalo, essa mulher veio chorando, me pedir desculpa. Eu falei, não tem nenhum problema. Toma! Só que assim. Isso cai mais ou menos assim, naquela história que a gente já fez até um episódio, né, Fernando? Sobre a credibilidade. Exatamente, credibilidade. O Glauco, por exemplo, o trabalho dele é mais em eventos. O contratante, na maioria das vezes, não sabe que ele é cego. Porque se souber, é capaz de não contratar. E nem tem que saber, né, Glauco? Porque, assim... E você, qual que é o maior perrengue? É ir no banheiro, como você estava falando antes? Como é que não, isso aí. Qualquer coisa vai atrás da cortina do palco. Ó, eu acho que alguém tá falando por experiência própria aí. Eu também acho. Não, eu vou dizer pra você que eu trabalho com um violão que não tem boca, é um violão com boca falsa, então não tem nem como usar. Você sabe qual é a nossa visão do mundo? Papo acessível. Vocês três são artistas e tem que se vender como artistas e não como deficiente. Então, a deficiência não tem nada a ver aqui, né? A gente tá focando, tá falando da deficiência porque nós somos o Papo Acessível para mostrar para as pessoas que isso é possível. Então, assim, como já me chamaram de Faustão eu vou ter que cortar vocês, porque o nosso tempo já se esgotou faz tempo. Depois do editor contratado, sabe o editor contratado? Depois ele me xinga, entendeu? Então, um tal de Fernando Scalabrini que edita, depois ele me xinga, a hora que tá editando. Então, assim, eu vou cortar vocês aqui, prometendo para os nossos ouvintes que nós vamos ter vocês três individualmente para falar um pouco mais sobre o artista, né? Sobre a Sara Bentes, sobre o Renatinho Sete Cordas, sobre o Glauco Cerejo, para falar um pouco mais sobre vocês, legal. O trabalho de vocês, tá? Isso fica uma promessa aqui para os nossos ouvintes e para vocês também. Mas, tio, você falou que dava para deixar o site. Posso deixar meu site? Sim, eu vou passar. Então, para encerrar esse papo aqui bacana, tá? Eu queria que vocês, então, dessem o serviço de vocês. Onde é que as pessoas se encontram, vocês? Como é que ouve a Sara Bentes? Como é que ouve o Renatinho? Como é que ouve o Glauco? Como é que contrata vocês nessa primeira conversa que a gente está tendo? Como é que os nossos ouvintes podem encontrar vocês? Bom, a Sara Bentes está no YouTube, está no Facebook, está no Instagram e nas plataformas digitais de música, né, de streaming, Spotify, iTunes, Deezer e Google Play, ou seja, em todo lugar. Legal. Olhou pro lado, Sara Bentes está lá. Muito bem, muito bem. Para falar, comentar, dá para fazer contato pelo site, que é sarabentes.com.br. Tá, soleta pra gente, Sara Bentes. Também passa pelo site. Soleta pra gente, Sara Bentes. S, Sierra, A, Alfa, R, Romeu, A, Alfa, B, Bravo, E, Eco, N, Novembro, T, Tango, E, Eco, S, Sierra. Eu acho que ela quer ser comissária de voo, hein? Eu acho, hein? Não é? Sempre foi meu sonho. Nossa, a primeira comissária cega do mundo. Né? E o e-mail é contato@sarabentes.com.br. Maravilha, maravilha. Além de todos esses talentos, ainda aviadora. Já pensou? Já pensou? É a primeira do mundo. E você, Renatinho, onde é que as pessoas podem te encontrar, te contratar? Só rapidinho, eu fui soletrar assim do jeito que a Sara soletrou um endereço de e-mail por telefone de uma pessoa, ela escreveu lá R, Romeu, Nossa! E-mail gigante. Que ótimo, né? Mas então vamos lá. Bom, você acha no Facebook Renatinho Sete Cordas, porque o Facebook ele não permite você colocar número. Ah, verdade. Então tá lá. Por isso
Renatinho separado 7 cordas, SETSORDAS, 7 cordas. Legal. E no Instagram e YouTube é Renatinho 7 cordas mesmo em número, 7 cordas, tudo Legal. juntinho. Renatinho 7 cordas, e agora tem o blog do Renatinho. E aí vocês acham a gente lá, contatos para contratar até melhor pelo WhatsApp, o 911, né, o DDD daqui de São Paulo, Certo. 98485-3799. 11 98485-3799. Maravilha. Você só esqueceu de dar o endereço do blog do Renatinho.o.quê? Blog do Renatinho.wordpress. Ah, maravilha. Muito bem. E você, Glauco? Como é que as pessoas fazem para te contratar? Então, para quem quiser conhecer o meu trabalho, tem meu site, glaucocerejo.com. Soletra aí, Glauco Cerejo. Primeiro. Glauco Cerejo. GLAUCOCEREJO. Muito bem. Glauco Cerejo, tudo junto.com. Tem o facebook.com/Glauco Cerejo Oficial. Legal. Tudo junto. Tem o youtube.com/Glauco Cerejo, tem uns vídeos lá, são vídeos caseiros, mas muito mostram um bons, pouquinho por do meu sinal, trabalho. adoro. Não Obrigado. cortando nada, né? Tá tudo inteiro, podem ter certeza. Tá inteirinho. E para quem quiser entrar em contato pelo Zap, é o código 21 991464550. Muito bem. E se você tá no ônibus aí, tá balançando, tá prestando atenção nos buracos da rua, tudo mais, tá sendo encoxado, tá na Mercedes, quem tá não? Quem tá não, que tá aqui no poste, tá? É só vir na descrição aqui que tá aqui no poste. E pra encerrar mesmo, Renatinha, quando é que é teu próximo show mesmo? Me fala. Renatinha, você falou Renatinha? Renatinha! Qual que é seu próximo show, Renatinha? Ai, quem me dera. Não, vocês não sabem, essa mulher dá um show. Acho que ele não tá falando de música. É bom que continue. Vamos encerrar? Ó, vamos encerrar, que tem gente querendo conversar aí mais intimamente, sabe? Vamos encerrar. Isso, acho que eles vão juntar os quartos lá. Exatamente. Valeu, pessoal, até a próxima. Obrigado, Renatinho, obrigado, Sarinha, obrigado, Glauco, até a próxima. Valeu, Scalabrini. Valeu, Scalabrini. Beijo. Acesse papoacessível.com.br e confira todos os nossos programas. Curta a nossa fanpage no Facebook em facebook.com/papoacessível e nos siga no Twitter em twitter.com/papoacessível.